Vamos abrir em Marcos capítulo 10, verso 46. Diz assim a palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. Estamos aqui reunidos para te ouvir. Fala ao teu povo, Senhor, e desperta o nosso coração para que, assim, Senhor, como esse homem te buscou, nós também possamos te buscar. Amém. Podeis sentar. Qual a diferença entre uma fé verdadeira e uma crença? A melhor maneira de entender o que é uma crença é já passarmos a falar o que é uma fé verdadeira. E aí você vai entender que o resto é crença. Toda fé verdadeira é aquela que Deus ouve. É uma fé voltada para Deus, não para os homens, não para ser visto pelos homens como eram os fariseus, tão criticados por Jesus. Essa fé surge quando o próprio Deus se revela do céu. Assim, o objeto da verdadeira fé permanece no mesmo lugar, Deus. A nossa fé começa em Deus, o autor da nossa fé, como diz Hebreu, mas Ele também é o consumador da nossa fé. A nossa fé precisa sempre estar em Deus, sempre, todos os dias. Essa fé que é verdadeira, essa fé que Deus ouve, mostra-se como uma fé que não desiste, uma fé que é insistente, e quando ela é testada, ela não se cala, ela não para, mas ela continua. Assim é a fé verdadeira. Quanto mais coloca obstáculo, mais força ela vai vir, porque é uma fé que vem do céu, não da terra. Ainda sobre a fé, podemos dizer que ela muda aquele que crê, e não Deus. Muitos pensam que a fé muda Deus. Não, a fé muda você. Porque Deus não pode mudar porque Ele é perfeito. Como que um ser que é perfeito pode mudar? Pode variar? Ele é imutável.
Isso pode estar chocando você agora, mas essa é toda a verdade. A tua fé em Deus muda você. A fé que Deus ouve é uma fé genuína quando esta fé salva pecadores. Mas o nosso problema sobre a fé é que na maioria das vezes ela é muito pequena. Nossa fé é pouca. É como se nós fôssemos aquele carro que vive na reserva, a luzinha acendendo, para, gasolina. Às vezes nós somos assim, somos um crente que a nossa fé está sempre na reserva, porque a gente não alimenta essa fé como deveria. E além dela viver na reserva, às vezes essa fé vacila. Uma hora está muito buscando a Deus, outra hora não. Parece que nem conhece mais Deus, a gente vacila. Vacilamos como aquelas tensões da energia elétrica, que aquela luz fica, uma hora fica forte, fica fraco, e aquilo queima a lâmpada, que é uma beleza. A nossa fé às vezes é assim, fica vacilando. Uma hora forte, uma hora fraca, uma hora parece que vai apagar, mas não apaga porque Deus não deixa. E na pior visão, pode ser ainda que você não esteja sendo guiado pela fé, mas apenas por uma crença. Porque alguém que é guiado pela fé, é alguém que está sendo transformado de verdade. Se uma pessoa diz que crê, mas a vida dela não está se transformando, a imagem de Jesus Cristo, talvez ela só esteja numa crença, não numa fé verdadeira. Porque numa fé verdadeira, a nossa fé nos transforma, nos faz semelhante a Cristo a cada dia, a cada levantar. Então olhemos agora a vida desse homem, Bartimeu, filho de Timeu. É isso que quer dizer o nome dele. Vejamos como esse homem age com Deus e porque Jesus ouviu ele. Primeiro ponto que nós olhamos, olhando para o texto, verso 46, essa fé que Deus ouve é uma fé que insiste. Eu quero dizer para você aqui, com muita confiança em Deus, não desista. Não desista daquilo que Deus está te chamando para fazer, para ser, para acreditar. Não desista. Não desista no relacionamento com Deus. Não desista da sua família. Não desista dos sonhos que Deus pôs no seu coração. Mas lembre-se, o objeto da nossa fé tem que ser o Senhor. Não olhe para você, porque você só vai olhar fraqueza, pobreza, miséria. Mas quando eu olho para o céu, eu olho um Deus que é bom, que é fiel, e que mantém a minha fé viva. Porque como eu já disse, Ele é o autor da nossa fé. Bartimeu, ele pede por ajuda. Ele não permanece sentado com dó de si mesmo. Ele não fica com autocomiseração. Ai, se tivesse alguém para me ajudar. Ai, se alguém fizesse uma cirurgia nos meus olhos. Ai, se tivesse alguém para me guiar. Ele não fica com autocomiseração. Na verdade, ele não pede ajuda. Ele clama. Que é uma coisa muito mais intensa do que pedir ajuda. É um pedido de ajuda com força, com intensidade. Ele está pondo toda a energia dele, um homem cego, pobre, sentado à beira do caminho. Ele está colocando toda a força dele para chamar a atenção de Jesus.
Porque ele reconhece que quem está vindo ali é a majestade, é o Senhor. Ele sabe, mesmo sendo cego sem poder ver, ele sabe que é o Messias que está passando ali à sua frente. E aqui tem uma coisa importante: não é preciso ver, quando os olhos espirituais funcionam. Como é que ele sabia? Ele não via, mas os olhos espirituais dele estavam abertos. É Jesus, é o Messias, e eu vou chamar ele, e eu vou gritar. Ao ouvir que Jesus estava ali, sem demora ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha essa oração, Jesus. Quando ele fala Jesus, ele fala Jesus, ele está chamando a atenção. Assim como você fala com alguém, João, é para o João olhar para você. Aí ele diz quem Jesus é: filho de Davi. E depois ele fala que ele precisa, tem compaixão. Bartimeu reconheceu a sua completa miséria. Mas ele não grita pedindo dinheiro. Lembre-se, ele era um mendigo. Ele sabia pedir esmola. Mas diante do rei, ele pede uma coisa muito mais importante do que dinheiro. Tem muitas coisas que estão antes do dinheiro, principalmente quando a gente pensa em Deus. Ele discerne em poucas palavras o momento único que está diante dele. É Jesus, é o Mestre, é o Nazareno que passa por sua cidade. E mais ainda, ele compreende que este homem na verdade é o Messias, é o Filho de Deus, é o esperado pelos justos. E isto fica claro que ele crê que é o Messias, porque ele chama Jesus de filho de Davi. Essa expressão é específica, ela é direcionada pelos profetas para o Messias, o enviado, o Filho de Deus. Mas diferente da maioria das pessoas que vinham com Jesus, muitas pessoas estavam, olha a escritura, a Bíblia diz no verso 46 que uma multidão vinha com ele, que os discípulos vinham com ele. Mas Bartimeu viu uma coisa que todo mundo não viu. Ele viu o coração de Jesus. E ele entendeu que a missão do Messias era trazer misericórdia, a misericórdia de Deus ao povo de Israel. Ele sabe quem é Jesus, e então ele se coloca como, não um mendigo que precisa do dinheiro para o pão, mas como um mendigo espiritual, que precisa de Jesus, que precisa da bênção de Deus. Este cego é como uma dona de casa, que vai ao mercado comprar carne, e lá chegando, ela não vai na padaria, ela não vai para a seção de hortifruti, ela sabe que geralmente o açougue fica no fundo, e então ela vai aos fundos, e quando ela chega, ela encontra a pessoa que ela precisa falar, o açougueiro. Essa mulher busca o especialista no corte da carne que ela precisa para a casa dela, e ela confia naquele homem que vai fazer uma carne conforme ela pede. Então ela pede o que precisa, e o açougueiro faz o seu trabalho e entrega o que ela quer. Assim como essa mulher, você deve agir diante de Deus. Você deve chegar diante do Todo-Poderoso sabendo que Ele é capaz de suprir as suas necessidades. Só que o problema é que muitas vezes você nem sabe quais são as suas principais necessidades. Diferente dessa mulher que foi ao mercado e queria carne. Muitas vezes você não sabe o que você quer. E se não sabe o que quer, como vai orar com Deus?
Porque você não está sondando a sua própria vida. Você não consegue analisar as suas prioridades. É preciso entender o que é prioritário na sua vida, como esse cego entendeu. Eu preciso ver Jesus, para que você possa fazer uma oração que vem do fundo da sua alma. Você vai pedir o que você precisa, e você precisa confiar completamente que você vai receber aquilo que você pede. Porque aquela mulher que foi no açougue não esperava receber pão, mas carne. Lembre-se, por que eu tenho que ter esperança quando eu coloco fé em Jesus? Porque Ele é um Deus cheio de compaixão. Olha o que Bartimeu falou: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele está dizendo, eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou fraco, eu preciso de Ti, ó Jesus. A sua oração chega a esse nível? Você fala assim com Jesus? Ou a sua oração é muito polida? A sua oração é muito formal? Você não rasga o coração? Esse homem rasgou o coração. Qual é a fé que Deus ouve? Aquela fé rasgada. Aquela fé que muitas vezes não fica nem escolhendo as palavras, mas fala com verdade diante de Deus. Muitas vezes a gente vai orar, a gente fica tão preocupado com as palavras que vamos usar, com a nossa polidez com Deus. Eu não estou mandando ser desrespeitoso com Deus na oração, mas estou falando que você tem que ser totalmente aberto com Deus, que quando você começa a ser muito formal na oração, você perde até o foco da oração e de repente você está pensando em outra coisa. Por quê? Porque o seu coração não está focado naquilo. E aí, então a mente percebe e começa a vir, abrir arquivos na sua mente e você não está orando mais nada. De repente você para e fala, oh, Senhor, perdão, eu fui para outro lugar, não estou falando mais com o Senhor, eu vou voltar para a oração. Ou isso acontece só comigo? Mas chegar até Jesus, muitas vezes não é fácil. Muitas vezes não é fácil, porque muitas vezes haverão muros altos que vão impedir você de chegar do outro lado. Mas lembre-se, o muro pode ser alto, mas do outro lado, Deus espera você. Deus está do outro lado do muro, mas o muro é alto. E eu não sei qual é o muro que você está enfrentando, mas eu sei que existem muros. Muros provocados pelos nossos pecados, muros colocados por demônios, muros colocados pelo próprio Deus, para ver qual é a sua intensidade de busca, qual é o tipo de fé que você tem nele. Então ele põe muro, vamos ver se ele está realmente querendo falar comigo. Então vou colocar um muro para ele subir. Os discípulos, que andavam 24 horas com Jesus, tratam o cego da mesma maneira que trataram as crianças. No capítulo 10, nesse mesmo verso 13, volta lá no verso 13, diz assim, ó, então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. É a mesma coisa que eles fazem aqui. Os discípulos de Jesus escutam um cego falar, tem compaixão de mim. Qual é a resposta deles? Eles repreendem o cego, assim como repreenderam essas crianças. Como é que você age quando alguém está precisando de Deus? Eles agiram com repreensão e reagiram com dureza no coração. E provavelmente esses discípulos estão dizendo assim para o cego, fica quieto, não atrapalha Jesus. O que você faz quando alguém fala isso para você? Você está atrapalhando Jesus. Fica quieto. Então, quando a maioria das pessoas, quando escuta isso, quando é colocado um muro muito alto para ela escalar, e ela desiste, mas contrariando a própria lógica, o cego não se desculpa. Não.
Pelo contrário, ele começa a gritar. Ele começa a falar mais alto. Por isso, que a fé que Deus ouve é uma fé que insiste. Estão querendo me atrapalhar ter relacionamento com Deus? Não vão fazer isso não, eu vou aumentar aqui então o meu compromisso, a minha presença com Ele, a minha leitura. Isso é coisa importante para a gente perceber. Aqui está uma grande virtude desse homem. Não desista quando os obstáculos surgirem entre você e Deus. Continue. Prossiga até Deus. Porque depois daquelas coisas que vocês escutam, que querem jogar vocês para baixo ou para a incredulidade, desiste. Isso não é para você, não tem mais jeito. E ainda você pode ser como esse cego a ouvir: cala a boca, não atrapalha. Há uma resposta de Deus para você, mas você vai ter que escutar muitas vezes: não tem mais jeito, desiste, ou você é fanático. Você vai escutar alguma coisa que vai querer atrapalhar você, mas do outro lado do muro tem uma resposta, tem algo de Deus para você. Você não pode parar, porque é no reino de Deus. Quando nós não desistimos e continuamos pela fé, é nesse reino que os nossos pecados são perdoados, que os demônios são expulsos, que as crianças são recebidas com graças e os cegos voltam a ver. Amém? Assim é o reino de Deus. É um reino que é movido pela fé nele, o Senhor. E é isso que Marcos está apresentando no seu evangelho. Os milagres de Jesus, expulsando demônios. E os pecados estão sendo perdoados. Por que tudo isso? Porque o evangelho da graça chegou. O reino de Deus chegou, o rei está entre nós. Por isso que quando o rei passa, ele fala: é o rei, e ele grita: salve o rei. Fala: não, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa deve ser a nossa fé, uma fé que insiste. Insista no caminho da fé. Jesus ouviu aquela oração gritada no meio da multidão e das repreensões dos próprios discípulos. Jesus ouviu o desespero daquele cego, mas os discípulos não ouviram o desespero dele. A multidão não ouviu o desespero dele. Lembre-se, muitas vezes as pessoas vão ser insensíveis com a sua dor. Você é insensível com a sua angústia, com a sua ansiedade, mas o Senhor vai ouvir você. Não só a oração. O Senhor vai ouvir as suas lágrimas descendo no seu rosto. O Senhor vai perceber que as suas forças acabaram. Jesus ouve o desespero de um homem cego, mendigo, que está à beira do caminho. Beira do caminho? Ninguém dá valor para ele. Mas aqueles que para o homem não tem valor, são aqueles que quando tem fé, Deus ouve. Deus ouve. Quando nós insistimos com Deus, Deus ouve. Diz, que até por insistência, por muito bater, por muito pedir, Deus dá coisas para você que você não deveria receber, mas de você tanto insistir, Deus fala: lá vai. E aquilo no final não é bom para você, mas você pediu, você insistiu, então Ele te dá uma experiência. Vou te dar uma experiência de você pedir mal, vou te dar. Deus faz isso. Mas perceba a insistência, a fé, pedindo. Deus ouve quando a fé é sincera, porque uma fé sincera chama a atenção de Deus.
O texto diz que Jesus parou e mandou chamar o cego, mas na verdade a ordem das coisas foi outra. Não foi parou e chamou, a ordem, primeira coisa que Jesus aqui aconteceu, ele ouviu a oração, ele ouviu aquela gritaria, ele ouviu alguém chamando o nome dele, primeiro ele ouviu, depois ele para e depois ele fala, chama ele aqui para falar comigo. Mas primeiro ele ouviu, Deus ouve a oração. Deus ouve a sua oração. E depois Deus age de acordo com a sua oração. Como é irônico perceber como Deus muda as coisas pela oração feita cheia de fé. Percebam isso. Aqueles que repreendiam o cego, ou seja, os discípulos, agora ouvem do próprio Jesus, mandando chamar o cego para falar com ele. Os discípulos estavam fazendo assim com o cego, não atrapalha, cala a boca, vai embora. Mas quando o cego continua gritando, orando, nessa forma de gritar e clamar, a fé dele em Jesus vai mudar a maneira dos discípulos tratar ele, porque quando eu atinjo o coração de Deus, ele atinge o coração das pessoas. Os discípulos não ficaram com misericórdia do cego de tanto ele gritar, eles iam continuar falando, cala a boca cego, vai embora. Ou ia dar uma moedinha para ele, falou, uma moedinha, fica aí. Mas é que Bartimeu estava falando com Deus, e não com o homem. Deus muda o coração das pessoas, quando nós cremos nele. Deus pode mudar a maneira como nossos filhos estão vivendo, quando a gente crê nele. Deus pode transformar esse marido difícil quando a gente confia nele. Deus pode. Só Deus pode salvar aquele parente seu que está tão longe da verdade. Mas quando você crê, Deus pode agir na vida dele. Isso tudo porque Jesus ouviu o clamor de Bartimeu. Jesus parou para conversar com um cego, mendigo, sentado à beira do caminho, que estava sendo hostilizado. A Bíblia é a história de Deus ouvindo homens e mulheres que creem nele. Deus ouviu Raabe, quando Jericó ia ser destruída pelos israelitas, pela liderança de Josué. Como ela creu, Deus ouviu a fé dela, a família dela foi poupada. Não morreu com o resto da cidade. Jonas, o profeta que fugiu, o profeta que pagou para ficar longe de Deus, quando está no ventre do peixe, ele começa clamar por Deus, ele começa a recitar salmos sem parar no ventre daquele peixe, e Deus ouviu e trouxe ele para fora. Deus ouviu Elias, quando Jezabel falou que ia matar ele, e ele já estava num processo um pouco avançado aí de um período depressivo. Mas Deus ouviu Elias. Senhor, só ficou eu. Se sentindo sozinho. Mas Deus cuidou das necessidades de Elias. Porque ele era dele. Deus ouviu o choro da cidade de Naim. E por causa disso, ele ressuscitou o filho daquela viúva, quando Jesus viu aquele périplo que estava indo enterrar aquele corpo. Deus ouviu. E a vida voltou
para o corpo daquele homem. Deus é o Deus que ouve. Quando é uma fé sincera nele. Uma fé que transforma aqui dentro primeiro. Porque muitas vezes as pessoas querem um tipo de fé que muda tudo que está lá fora. E a fé que primeiro tem que mudar tudo que está aqui dentro. É o primeiro lugar que Deus quer mudar. Não é o lá fora, é o que está aqui. É o meu coração. Deus ouve você quando você vai até Ele em oração, em súplica, clamor, desesperado, angustiado, agoniado, como se você estivesse reunindo todas as forças que restou no seu corpo, para você alcançar a atenção daquele que pode mudar a sua vida, a situação e mudar pessoas. Nós precisamos confiar e continuar crendo que Deus ouve quando nós falamos com Ele. A sua oração te aproxima de Deus. E Deus chama para perto aqueles que o buscam com sinceridade. Portanto, agrade a Deus com uma fé que confia nele. Em terceiro lugar, fazendo um retrospecto, eu preciso ter uma fé que insiste, porque é essa fé que Deus ouve. Mas em terceiro lugar, eu preciso olhar para quando Jesus manda ele vir, e Jesus faz uma pergunta, e ele fala o que ele quer, e Jesus dá o que ele pede, mas eu preciso entender um ponto aqui, em terceiro lugar. A fé muda você. A sua fé muda você. Sua fé não muda Deus. A sua fé em Deus muda você. Bartimeu dá um pulo, larga a capa e fica de pé. É incrível como o relacionamento com Jesus pode provocar uma mudança rápida, visível na vida de alguém que crê nele. Ele estava sentado, ali com a capa, e de repente ele está em pé, porque ele escutou: olha, Jesus quer falar com você. Todo homem deve ir a Deus, como o cego fez. E chegando diante dele, devemos ouvi-lo. Muitas pessoas têm um relacionamento com Deus que é baseado só no que ela fala para Deus. Mas não é assim que eu estou vendo Deus relacionar com o cego Bartimeu. Ele falou, ele chamou a atenção de Jesus, mas quando ele foi até Jesus, ele precisou ouvir Jesus. E quando nós vamos até a Deus, nós vamos ouvir o que Ele fala. E fazer o que depois que Ele fala? Eu preciso obedecer. Então eu quero dizer para você aqui nessa noite que uma das coisas que explica a nossa falta de obediência aos mandamentos de Deus é a nossa pequena fé. Porque se a nossa fé fosse maior, seríamos muito mais obedientes em Deus. Dá uma explicação por que a gente desobedece tanto a Deus. Porque pouco crê nos mandamentos dEle. Lembre-se, essa é a verdadeira religião. Ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele manda. Se alguém diz que ama a Deus, que fala com Deus, que canta, que lê a palavra, mas nunca faz o que Deus manda, é uma crença, não é uma fé que transforma. Porque uma fé verdadeira que Deus ouve, muda a minha vida. Mudou, está mudando a sua vida. Ele abandona a capa, alguns vão dizer que quando ele abandona a capa, isso pode dizer o seguinte, fala: olha, essa capa aqui, eu jogava ela no chão, as pessoas jogavam as moedas, e era a maneira de eu ter o meu sustento, mas agora, eu estou tendo Jesus aqui, e eu vou jogar essa capa para o lado, porque eu vou depender de Jesus. Mas o que intriga aqui Jesus sabe que ele é cego.
Jesus sabe que ele é mendigo. Então, o que nos chama a atenção? Porque Jesus vai perguntar no verso 51, que queres que eu te faça? Ele é cego. Ele é cego, Jesus. Por que Jesus está perguntando para um cego? Que queres que eu te faça? Eduardo sugere que a pergunta ocorre porque Jesus não quer fazer algo para ele. Jesus quer fazer algo nele, não para ele, mas algo nele. Jesus quer transformar ele. Mas para isso, Jesus deixa ele falar: o que você quer? Que é diferente só de receber alguma coisa de Deus. E a resposta é óbvia: mestre, eu quero voltar a ver. Esse é o pedido simples. E aí, se você olhar o capítulo 10 um pouquinho para trás, você vai ver que o capítulo 10 é o mesmo capítulo onde Marcos fala que chega um homem e é muito rico, e ele fala assim: o que eu farei para herdar a vida eterna? Quando eu olho para esse jovem rico aqui, nesse mesmo capítulo, o que eu tenho que pensar? Presta atenção nisso. O jovem está dizendo assim: o que eu farei, certo? Eu farei para merecer salvação. Olha como a teologia dele está errada. O que eu faço para ser salvo? Ele não entende que a salvação é pela graça. E ainda eu posso voltar também no mesmo capítulo 10, se você voltar no verso 35, por exemplo, você vai ter Tiago e João, que são discípulos íntimos de Jesus, que está entre os 3 mais próximos. E chega um momento que eles fazem um pedido. E Jesus faz a mesma pergunta que fez para o cego para eles no verso 36. Que quereis que vos faça? Jesus faz a mesma pergunta. Qual é a resposta dos 2 discípulos de Jesus? Olha, lá na glória, a gente quer um lugar muito bom. Deixa sentar um do seu lado e um do outro. Eles pedem fama. Eles querem fama. Bartimeu é o único que pede ajuda. É o único que reconhece sua condição miserável. O jovem rico não reconheceu a sua pobreza espiritual. E os discípulos, quando pedem fama, também ainda não estão entendendo qual é o chamado de Jesus. Aqui mais uma vez Bartimeu reconhece que Jesus é Deus, com essas poucas palavras. E Jesus responde para ele: vai, a tua fé te salvou. Quando ele fala a tua fé te salvou, tem 2 coisas acontecendo aqui. Ele é curado, mas ao mesmo tempo, esse homem creu em Jesus, a vida dele foi salva. Numa única frase, 2 coisas. 2 bênçãos. Quantas pessoas recebem bênçãos de Deus, mas não chega na bênção principal, que é a salvação? Mas o que eu quero também chamar a atenção de vocês é que o Deus que se preocupa com o destino eterno das pessoas e salva elas para viver com Ele, é o mesmo Deus que se importa com o corpo das pessoas que Ele criou. E por isso Ele também cura o cego. Curar um cego. Quem pode fazer isso? Mas esse milagre, ele é para mostrar que aquele homem, que o próprio cego reconheceu como o filho de Davi, o Messias. Isaías 61 diz que o Messias, quando viesse, ele abriria os olhos dos cegos. E é isso que está acontecendo. Então esse milagre aqui, além de falar da fé de Bartimeu, que nós precisamos aprender com ela, uma fé que Deus ouve, também aqui nós temos mais uma vez Marcos colocando um milagre para dizer: Jesus é o Messias, Ele faz coisas que ninguém pode fazer. Mas a grande mudança na vida de Bartimeu não foi voltar a ver. E o texto mostra isso.
O texto diz que, verso 52, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. Mas aqui vai agora a maior transformação. E seguia Jesus estrada fora. A maior mudança na vida de Bartimeu é que ele deixa o chão e vai a Cristo e ele se torna um seguidor de Jesus. Essa é a maior mudança que um homem precisa. Mais importante do que ele voltar a ver, foi ele deixar aquela situação e ele seguir Jesus. Bartimeu estava perdido. O Bartimeu do começo da história é um homem que está perdido à beira do caminho, marginalizado, mas o Bartimeu do final da história diz que ele seguia Jesus. Então ele sai da beira do caminho e agora ele entra no caminho. Que caminho, igreja? No caminho de Jesus. Esse é o caminho que todos nós precisamos seguir. A fé em Jesus mudou a vida dele e muda a sua, se você crer nele. Esse cego mostra como você deve agir após receber a bênção de Deus. E aí eu lembro aqui algumas passagens, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Mas quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Irmãos, Jesus ainda cura cegos. Jesus pode fazer qualquer coisa, mas o ponto é, se você crê que Ele verdadeiramente te ouve quando você ora, e se Ele responde. Ao mesmo tempo eu quero perguntar para você aqui, você está distante praticamente 2000 anos dessa história, desse acontecimento. Como que seria o seu comportamento ao encontrar alguém cego? Qual o seu comportamento ao encontrar alguém cego? E muito provavelmente, toda pessoa que está padecendo disso, ela quer voltar a ver. Porque é terrível ser cego. Mas tem uma cegueira que é pior que a física, que é a espiritual. Infelizmente, a maioria de nós, ao encontrar um cego, não vai perguntar para ele, posso orar por você, no nome de Jesus, para você voltar a enxergar? A gente se admira da fé do cego, e deve aprender com ele, mas o ponto que Deus vem falar a nós nesse instante é, nós cremos que Deus pode devolver a visão, ou fazer alguém que nunca viu enxergar? Porque no começo aqui da conclusão eu falei que Deus ainda cura cegos, e todo mundo concorda. Mas qual é a sua fé? É uma fé que só crê de maneira intelectual? Ou é uma fé que realmente acredita, e por isso chega diante de uma pessoa dessa, e pergunta e fala, posso orar por você? Deus ouviu a fé de Bartimeu. Enquanto a você, confie em Deus sinceramente. Não fique surpreso quando alguém tentar calar você, calar sua fé. Fizeram isso com Bartimeu. Continue insistindo com Deus. Creia que Deus te ouve. Sua fé em Deus mudará você. E por fim, a pergunta que eu faço a cada um de vocês. Que queres que eu te faça? Disse Jesus. E eu pergunto isso a você. Como você responde Jesus, que está aqui agora? Que queres
que eu te faça? Ele fez essa pergunta para um cego. O cego deu a resposta. Mas agora, eu levo você a estar no lugar dele. E Jesus pergunta para você: o que queres que eu te faça? Qual é o pedido mais importante da sua vida? Fecha o teu olho e faz ele agora, porque Cristo está aqui. E que você tenha a fé que Bartimeu teve. Fecha o teu olho. O que é a coisa mais importante? Você diante de Cristo, qual é a maior importância? Qual é o maior pedido da sua vida? Jesus está aqui. Insista nessa oração agora. Creia que Deus te ouve. Não deixe o medo, não deixe a desconfiança atrapalhar a sua oração sua. O que queres que eu te faça? Diz o Senhor. Amém.